Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, oramos pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria e entendimento. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, continuando no nosso estudo de 2 Tessalonicenses, hoje nós vamos estar falando sobre o dia do Senhor. O que é importante entender? Dando uma pequena recapitulada. Como eu ensinei para os irmãos, existe discussão na igreja sobre quando vai acontecer o arrebatamento. Uns dizem que é antes da grande tribulação. Os que falam isso são os chamados pré-tribulacionistas. Pré é antes, tribulacionista da tribulação. Aí tem aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio. São os mid-tribulacionistas. Aí existe o terceiro grupo, que são os chamados pós-tribulacionistas. Esses pós-tribulacionistas se dividem em dois grupos. Primeiro é o pós-tribulacionista pré-ira, que é o que nós pensamos aqui, que o arrebatamento vai acontecer lá para o final da grande tribulação, na última trombeta, porém antes da ira de Deus. E aí tem os irmãos que são pós-tribulacionistas, pós-ira. O que eles acham? Que é bem lá no fim, quando acabar tudo, acontece o arrebatamento. Isso quer dizer o que na prática? Que para eles a igreja vai estar aqui 100% da tribulação. Nós entendemos a nossa visão que mais ou menos o final dos tempos vai acontecer assim. Eu vou ter a grande tribulação, na qual a igreja vai estar passando aqui, e a grande tribulação é marcada pela ira do diabo e pela ira do anticristo e do falso profeta contra a igreja. Passada a grande tribulação, acontece o arrebatamento. E aí o que vem? O chamado dia do Senhor, que é o dia da ira. O dia do Senhor nada mais é que o dia da ira de Deus sobre a humanidade caída. Então, na verdade, a gente lida com duas iras. A primeira ira na tribulação, a ira do diabo contra a igreja. E depois nós vamos tratar a ira de Deus contra o mundo anticristão e antideus. Nós entendemos que nós não vamos estar aqui no chamado dia do Senhor, o dia da ira. Um dos versículos que a gente se apoia, vamos voltar um pouquinho, volta uma página, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. O que Paulo está nos ensinando? Que o dia do Senhor vai vir como um ladrão. Sobre quem? Sobre a igreja? Não. Sobre os ímpios. Quando os ímpios estiverem dizendo paz e segurança, aquela segurança que o mundo dá, vai vir sobre eles repentina destruição. Mas qual a outra informação que Paulo dá? Ele fala, mas vocês não estão em trevas. Vocês são filhos do dia, filhos da luz, para que aquele dia não vos pegue como um ladrão, não vos pegue de surpresa.
Entre outras passagens, nós entendemos que esse versículo aqui, ele apoia que a igreja vai ser tirada antes do dia do Senhor. Que vai ser um dia terrível, a grande Babilônia vai cair, os poderes do céu serão abalados, caos no mar, caos na vida marinha, caos no comércio mundial, água potável praticamente desaparecendo, florestas queimando, seres espirituais sendo liberados, trazendo doenças. Vemos também as nações se congregando para lutarem contra Jesus. Nós vamos ver também um juízo terrível de Deus sobre o sistema chamado Grande Babilônia, que é o sistema do mundo. Vão ser dias terríveis, vão ser dias como nunca houve. E aí nós entendemos que Deus vai tirar a sua igreja antes disso. Agora, o que eu preciso falar para os irmãos? Lembra que eu expliquei que a gente não pode dizer que o arrebatamento é iminente? Porque eu não sei quando é o arrebatamento, mas primeiro precisa se manifestar a apostasia e o anticristo. Mas uma coisa dá para perceber, o tempo que eu estou vivendo. Eu não vou estar aqui no dia do Senhor, mas algumas coisas que a palavra me diz que vão acontecer no dia do Senhor, numa pequena escala, elas já vão começar a aparecer. Lembra que eu falo para vocês que os selos, as trombetas e as taças, todos eles terminam com a volta de Jesus. Porém, eles começam em períodos diferentes. Os selos, um grande período entre primeira vinda e segunda vinda. As trombetas, um período bem menor, já bem mais próximo do fim. Porém, eu tenho os avisos das trombetas. Como é que são esses avisos? Quando eu vejo a vida marinha ser morta, quando eu vejo florestas queimando, quando eu vejo a água potável do mundo desaparecendo, quando eu vejo atuações demoníacas agindo na terra, são como se fossem pequenos toques de trombeta para trazer o arrependimento. E aí lá no fim eu vou ter as taças, que é exatamente o dia do Senhor. Por quê? Porque aquilo vai crescer e o que era parcial vai virar total. Parte da vida marinha tinha morrido, vai morrer toda. Parte da água potável tinha ficado sem condições de consumo. Toda a água potável vai virar sangue. Então tudo aquilo que a gente vê nos selos e nas trombetas, quando chegar o dia da ira do Senhor, que são as taças, tudo aquilo vai se acelerar num nível nunca visto. E a destruição vai ser total. E os homens não vão se arrepender. Mas, curiosamente, a Bíblia me mostra que alguns, pela ação do Espírito Santo, mesmo após o arrebatamento, eles vão ser alcançados pela graça. E eles vão estar aqui na terra, no chamado julgamento das nações, quando Jesus vier se assentar no seu trono e vai separar, lembra sempre desse quadro, as ovelhas e os bodes. As ovelhas entram para o reino, os bodes vão para a perdição. Sempre grava isso. A melhor maneira de gravar o julgamento das nações é as ovelhas e os bodes. O que Jesus está fazendo? Vão haver nações vivas aqui após o Armagedon. Aí quem sobreviver vai ser julgado. Quem é crente entra para o milênio. Quem é ímpio vai para a perdição, já vai para o castigo. Juntamente com o anticristo e o falso profeta, que vão inaugurar o lago de fogo. Então esse é o quadro. Então por que é importante eu estudar o dia do Senhor? Porque como as trombetas tocam avisando, eu entendo que nós vamos ver alguns avisos. E aqueles que andam com o Senhor vão ter discernimento. Falam, aquilo ali não foi normal, aquilo foi um aviso de Deus. Aquilo é um chamado ao arrependimento. E também serve para evangelizar as pessoas. Porque muita gente não sabe o que está por vir.
E o Senhor, ele pode abrir para você uma oportunidade de evangelizar alguém. E aí, quando você fala do livramento que há em Cristo, a pessoa pode ser salva. A graça é alcançada pela graça, nascer de novo, crer em Jesus e ser salva. Amém? Aonde que a gente vê as maiores informações do dia do Senhor? No Antigo Testamento. Vamos estar abrindo o livro do profeta Isaías, capítulo 2. Lá no Antigo Testamento, depois de Salmos. Se você chegar em Jeremias, passa um pouquinho mais, você já vai chegar em Isaías. Isaías 2, versículo 12, diz assim: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados. Até aqui. Vamos começar de trás para frente. O que são outeiros elevados? Eram lugares altos onde acontecia idolatria, adoração pagã. Desses outeiros altos vem a herança moderna da árvore de Natal. O pinheiro é a árvore sacrificial de um demônio chamado Tamuz, que era adorado embaixo de pinheiros. Por que o pinheiro? Porque o pinheiro é uma árvore que mesmo na neve do inverno não morre. E quando chega a primavera ele se renova, representando que para eles era o poder desse Deus, que é um demônio, chamado Tamuz. Então o que Deus está falando aqui? Olha, o dia do Senhor será contra os idólatras, contra os pagãos. E o dia do Senhor será, no versículo 12, será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Entendam isso, meus irmãos. As pessoas são arrogantes em relação a Deus. As pessoas falam o que não deve em relação a Deus. E aí o que acontece? Elas perdem o foco e vão se tornando orgulhosas e se afastam do Senhor. E viram as costas para o Senhor. E isso vai trazer juízo. À sua volta você vê pessoas que não ligam para Deus. Cauterizou. Perdeu todo o sentimento. Essa pessoa já está entregue a ela mesma. Praticamente impossível uma pessoa dessa ser alcançada pela graça. Somente um milagre de Deus, entendendo a força da expressão, para que essa pessoa volte. Amém? Vamos lá, próprio livro de Isaías, capítulo 13. Versículo 6. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores reais, e se angustiarão, como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Até aqui. Veja, aqui aparece novamente a figura das dores de parto. Nós vemos no texto Tessalonicenses. Paulo está usando literatura do Antigo Testamento. Mas aqui aparece os pecadores sendo julgados e totalmente destruídos. O que você tem que entender? Deus traz o dia do Senhor. O mesmo Deus que ama, que enviou Jesus, que elegeu sua igreja, que foi nos buscar para sermos salvos, um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus longânimo.
ele também tem uma outra maneira de agir, que é punir o pecado. Ele não vai punir com brandura. Ele vai punir com todo o peso da sua mão, com todo o peso do seu braço. Entendeu? As pessoas vão ser tomadas de temor. Nós lemos isso quarta-feira na palavra do Apocalipse. Os homens apavorados. Por causa de tudo que vai acontecer. Vai ser algo como nunca houve. A grande tribulação, quando as trombetas começarem a tocar, já vai ser difícil. Quando os selos se acentuarem, vai ser difícil. Mas quando chegar o julgamento das taças, que é o dia do Senhor, ninguém imagina como vai ser. Vai ser algo muito terrível, sem remédio. Porque é Deus agindo e fazendo. Nessa época do dia do Senhor, os únicos que vão ser livrados vão ser aqueles que forem salvos após o arrebatamento, naquele pequeno período de tempo. É um período muito pequeno. É muito rápido, o dia do Senhor é muito rápido. Mas nós entendemos, por causa de um conjunto de textos, nós entendemos primeiro que o arrebatamento e a vinda do Senhor são muito próximos. Nós somos arrebatados, já chegamos no céu. Gente, esquece lá fora. Nós somos arrebatados, chegamos no céu, imediatamente já tem a bodas do Cordeiro e a gente já vem junto com Jesus, por Armagedon. É muito rápido. Só que nesse intervalo de tempo nós entendemos que ainda vai ter gente salva. Pela misericórdia de Deus, após o arrebatamento. Mas o que eu quero que você entenda, essa história de segunda chance, como muita gente fala, não é algo muito apropriado, não. Eu tenho que me apegar com Deus e estar pronto para o arrebatamento. Esses da última hora é como se fosse aquelas últimas uvas que vão ser colhidas. Mas quando o arrebatamento acontecer, a velocidade desse evento, mais ou menos assim, é arrebatado, subiu, bodas do Cordeiro, já vem com Jesus. Como que os pré-tribulacionistas pensam? Arrebatou, passa 7 anos. Aí você fica lá no céu, coçando o dedão do pé. Entendeu? Aí vem com Jesus. Como que os mini-tribulacionistas pensam? Arrebatou, passa 3 anos e meio. Não, a coisa é muito rápida. Pela narrativa bíblica, subiu, arrebatou, encontra com Jesus. É como se fosse o conceito da comitiva dos generais romanos. Quando o general ia para a guerra, assim que ele voltava vitorioso, estava chegando perto da cidade, o povo da cidade saía da cidade para encontrar com ele. Assim que encontrava com ele, tinha uma pequena comemoração, já naquele lugar. E aí eles vinham juntos para ser recebidos pela cidade. Essa é a ideia de arrebatamento. Você vai subir, sendo livrado do dia do Senhor. Vai haver bodas do Cordeiro muito rápidas. E lá o tempo é diferente do nosso aqui da terra. Porque é tempo de Deus. Você já está na eternidade. E aí já vem para a volta do Senhor. E aí uns poucos que vão ser salvos vão entrar no milênio. Eu vou falar um pouquinho mais disso na palavra de quarta-feira. Amém? Mesmo livro de Isaías, capítulo 58. Isaías 58, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu pôr a tampinha aqui, senão vou fazer besteira. Versículo 58, 13. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras,
Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Até aqui. Veja, o que está falando aqui? Se você buscar Deus da maneira de Deus, você vai experimentar deleite, você vai experimentar livramento. Você vai, tipo assim, como a gente fala hoje em dia, vai estar bem na fita com o Senhor. Tranquilo. O sábado aqui era uma coisa da lei. Jesus hoje é o nosso sábado. Então, qual que é o nosso papel enquanto estamos aguardando a vida do Senhor? Buscar Ele de maneira tranquila, de maneira feliz, de maneira alegre. Esse é o nosso papel. Amém? Vamos lá, agora próximo livro, o livro do profeta Jeremias, capítulo 46. Hoje os irmãos vão correr por livros que são muito pouco visitados na Bíblia. Jeremias 46, versículo 10. Diz assim: porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor, Deus dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. O que é o dia do Senhor? Dia de vingança sobre os inimigos de Deus. O mesmo Deus que ama é um Deus que é vingador. Por isso precisa acontecer o dia do Senhor. Aí você pergunta, mas pastor, uma vez me falaram que Deus quer salvar todo mundo. Eu te respondo, o compromisso de Deus é salvar a igreja. O compromisso de Deus é salvar os eleitos, aqueles que tiveram o nome deles colocado no livro da vida antes da fundação do mundo. Aquele que não se arrepende, aquele que despreza Deus, aquele que anda em impiedade, o destino deles é a espada do Senhor sobre eles. O destino deles é o castigo eterno. O destino dele é a destruição. Por quê? Porque não se arrependeram dos seus maus caminhos e não se renderam ao Deus dos céus. Agora, como Deus executa essa salvação da igreja, o critério que ele usa a gente não sabe, a Bíblia não revelou. A Bíblia só nos mostra que Jesus morreu por muitos, a Bíblia só nos mostra que o sacrifício dele na cruz é suficiente para salvar até o pior pecador, o que capacitaria todas as pessoas da terra a serem salvas, mas a gente sabe que infelizmente não é assim. Por quê? Porque o pessoal não se arrepende e não crê. E não se arrependendo é condenado. Essa matemática nós não sabemos. Inclusive, essa semana eu soltei um vídeo no Gran Conato explicando isso. Como que Deus é soberano, a vontade dele se cumpre, e ao mesmo tempo o homem é responsável. Nós não sabemos como Deus faz isso. Quem quiser falar como Deus faz isso, vai falar por conta própria, porque a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que Deus faz. A Bíblia ensina de um lado um Deus soberano. A Bíblia ensina também que os homens executam a vontade de Deus e são responsáveis. Porque eles fazem o que ele quer. Agora, como é isso? Ninguém sabe. Amém? Vamos mais um pouquinho. Próximo livro, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, versículo 5. Diz assim. Vamos ler do 3 para dar sentido, está até grifado aqui na minha Bíblia. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas dos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor.
Viram vaidade e adivinhação mentirosos que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da sua palavra. Outro aspecto do dia do Senhor, todos os falsos profetas vão ser punidos. Lembra que Jesus falou em Mateus 7, naquele dia muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos milagres. Aí Jesus responde, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu não vos conheço, eu não tenho relação íntima. É o conhecer da igreja. Deus conhece a igreja de maneira íntima, nós somos esposa. Entendeu? Esses não são esposa. O que Deus fala? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles dizem que agem em nome do Senhor, eles dizem que fazem milagres, mas são milagres falsos, são profecias falsas, que não vêm de Deus. Então o dia do Senhor é para julgar esse tipo de pessoa, que é o que mais tem no mundo. É o que mais tem. Amém? Mais um texto, Ezequiel, capítulo 30. São muitos textos, eu pretendo ler todos hoje. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que os irmãos não caiam em sono profundo antes do... Ezequiel 30, versículo 3. Não entrem na luz, irmãos. Ezequiel 30, 3. Diz assim, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios, a espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e serão destruídos os seus fundamentos. Qual outra característica aqui? Lembra que existe um selo que é o cavalo da guerra? E aí tem o cavalo da mortandade, que vai matar 1/4 da terra, 25% da terra. Como que ele vai matar? O texto explica, pela peste, pelas feras e pela guerra, pela espada. Isso fecha com essa narrativa de Ezequiel. A espada vindo sobre os gentios, a guerra vindo sobre os gentios. Nos últimos dias, nós vamos ver cada vez mais o acentuar das guerras. Qual é o alvo dessas guerras? Matar pessoas. Quem traz essas guerras? O Deus Todo-Poderoso. Lembra que nós vimos no último outro versículo? Quem traz o dia do Senhor é Deus. Não é o diabo. O diabo não tem poder para trazer o dia do Senhor. O diabo é criatura. Ele pode até ser uma ferramenta na mão do Senhor, mas tem que obedecer. Amém? Vamos mais um pouquinho. Uns 3 livros à frente, vai virando, vai passar por Daniel, o livro de Joel, capítulo 1. Então você passa por Ezequiel, passa por Daniel, passa por Oséias, você vai chegar em Joel, capítulo 1. Alguns aqui é a primeira vez na vida que está vendo o livro de Joel. Se você passar por Daniel, passar por Oséias, é o próximo livro. Joel 1, versículo 15, diz assim, ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não será cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Até aqui. Qual a outra característica do dia do Senhor? Acabei de falar. O cavalo da fome, juntamente com o cavalo da mortandade, matando o quê? Através da fome. Se não vem chuva, não tem colheita. Se vem chuva demais, a semente apodrece, não germina. Característica do dia do Senhor, a fome. Na Bíblia, quem traz a fome? Deus. Desde a época de José, Deus trouxe a fome. Na época de Isaac,
Deus trouxe a fome. Na época de Abraão, Deus trouxe a fome. Deus é o Deus da provisão e é o Deus que traz fome. Por que ele traz fome? Juízo. Amém? Entendam. Deus traz sofrimento, mas ele pode usar esse sofrimento para salvar. A maioria de nós aqui só se aproximou de Deus quando sofreu. Ou quando enxergou seu terrível destino. Agora, os instrumentos que Deus usa, a gente não sabe. Amém? Mesmo o livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem o poderá suportar? Vamos ler o 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Olha a salvação caminhando junto com o juízo. Dia do Senhor é marcado por guerras. Agora entenda, quando Deus fala que o seu exército, não somos nós. Não é o exército de Israel. Isso aqui é igual o exército de Nabucodonosor, que Deus chama de meu servo. Isso é igual o exército dos assírios, que foi trazido por Deus para que Samaria fosse tomada e o reino de Israel deixasse de existir. As 10 tribos sumissem. Isso daqui é uma figura de linguagem mostrando que o Senhor controla todos os exércitos da terra. E que esses exércitos são poderosos, porque Deus deu esse poder. Todo e qualquer exército que passou pela terra estava debaixo do absoluto controle de Deus. A gente vê na Bíblia exércitos numerosos sendo triunfantes. A gente vê na Bíblia exércitos minúsculos sendo triunfantes. E a gente vê na Bíblia exércitos numerosos sendo derrotados. E também vê na Bíblia pequenos exércitos sendo derrotados. Todos eles na mão do Senhor. Quem abre o selo do cavalo da guerra? O cordeiro. Quem abre o selo e é liberado o cavalo amarelo esverdeado da mortandade? O cordeiro, Jesus Cristo. Aquele selo vai matar 1/4 das pessoas. Mostrando esse doce equilíbrio. Jesus salvou, sim. Mas ele também abriu o selo, no qual ele sabe, foi decretado, que 1/4 da população da terra vai morrer. E morrendo sem Cristo, vão para o inferno, sem escapatória. Essa é a realidade bíblica, que muitos não querem enxergar. Para muitos, Deus é um velhinho. Quem já viu aquele filme Pinóquio? Que tem o Gepeto, que faz o boneco de madeira. Já viu aquele filme da Disney, que tem um velhinho bonitinho, de óculinho, bonzinho? As pessoas pensam que Deus é esse velhinho, que você faz coceguinha na barriga e está tudo bem. Deus é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Que dá uma palavra só, todos os exércitos da terra se levantam e obedecem a Ele sem saber e executam o juízo que Ele determina. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Jesus veio como servo sofredor. Jesus vai vir montado no cavalo, onde o sangue dos inimigos vai chegar no freio dos cavalos. Jesus agora vai vir como grande general, executando juízo. Não vai ter mais. Quero ver a turma falar, desce da cruz. Quero ver a turma falar, curou os outros, por que não salva a ti mesmo? A Bíblia fala, prantearão aqueles que o transpassaram, vão chorar por ele. Mesmo o livro de Joel, capítulo 2, versículo 31, olha quanta coisa em Joel. Versículo 30, olha que legal, vocês já viram essa cena. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo,
e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que sinal é esse? Segundo o que Jesus ensinou, o sinal do arrebatamento. Quando você vê o céu escurecer, o anticristo já está na terra, a apostasia já aconteceu, todos aqueles fatos de Mateus 24, um monte de coisa dos selos aconteceu, é um sinal. Avisando ao arrebatamento, vai vir. Daqui tirou. Você já tem aqui uma doutrina bíblica. Apesar que eu tenho mais de 2 textos. Mas eu tenho aqui um no Antigo Testamento e um no Novo, mais os do Novo Testamento. Passa a ser uma doutrina. Eu posso até mexer com o significado do texto. Aí eu vou fazer por conta e risco. Cada um faz o que quer, cada um vai dar conta a Deus. Eu não sou maluco. Jesus falou que antes do arrebatamento, que ele fala dos anjos recolhendo a turma, isso aqui ia acontecer. Eu prefiro ficar com Jesus. Se o cara prefere ficar com o filme do Deixados para Trás, cada um sabedor onde ele quer chegar. Amém? Mais um texto, Joel 3, versículo 14. Ó, só em Joel 4 textos. Vamos ler o 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Qual é essa figura? Apocalipse 14, a vindima. Um anjo sai bradando com grande voz, com uma foice na mão. Aí é dada uma ordem para ele. Lança a tua foice na terra, retira as cachos de uva, coloca no lagar da ira de Deus, porque eles vão ser pisoteados e o seu sangue vai correr por toda a terra. Essa ordem vem do céu. Ué, irmão, mas não tinha que mandar o anjo falar Jesus te ama? Segundo esse evangelho mentiroso que ensinam aí. Você já não ouviu falar esse evangelho? Para todo mundo Jesus te ama. Se isso fosse verdade, a hora que esse anjo saiu com a foice, que é para pegar o pessoal e massacrar tudo, em vez disso, não ia mandar o anjo falar Jesus te ama lá do céu? Deus tinha poder para mandar um anjo viajar no céu gritando Jesus te ama? Com aquela carinha de anjo assim. Não é essa figura que a gente vê. Não tem o mínimo sinal de chance de saída. Antes da figura da vindima, tem uma colheita antes. Que é o julgamento das nações, que é a retirada dos aos outros, vão ser destruídos os bodes. Percebe que essa conversa de que Deus vai salvar todo mundo, Jesus te ama, não é uma conversa bíblica. A Bíblia é clara. Tem 2 grupos. Um é salvo. Por quê? Porque se arrependeu, se enxergou pecador, creu em Deus com toda a sua força, viu o seu destino terrível. E o outro é condenado, porque é ímpio, não ama Deus, é inimigo de Deus e não quer saber de Deus. Esses aí é destruição. Simples assim. Se você está aqui, é porque em algum momento da sua vida você enxergou sua triste situação, falou, opa, preciso de Deus. Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador, eu preciso de ti. O que você vê aí fora, você fala com as pessoas. As pessoas não estão nem aí para Deus. Pessoas fazem blasfêmia. Aquele ator, o Arnold Schwarzenegger, falou essa semana que o céu é uma fantasia. Uma pessoa de influência. As palavras dele têm alcance. Falou que nós somos tudo maluco. Se ele foi para o inferno, Deus está sendo injusto? O evangelho é pregado nos Estados Unidos? Se ele ligar uma televisão, ele tem condição de ouvir o evangelho? Ele pode crer? Entendeu? Se for para o inferno, Deus está sendo justo. Lembra que eu expliquei para vocês que eu não tenho explicação como Deus elege?
apenas que ele elege? E escreve o nome no livro da vida, mas eu não sei como ele faz isso. O que eu sei é que Deus é bom. O que eu sei é que Jesus foi moído. O que eu sei foi que Jesus morreu. O que eu sei é que a salvação vem pela graça. Mas também eu sei que, infelizmente, essa graça não é dada a todos. A fé não é de todos. O apóstolo Paulo fala isso. É uma pena, porque tem muita gente que a gente ama que vai para o inferno. Mas a boa nova qual que é? Se Deus só coçar a sobrancelha, os irmãos concordam que ele tem poder para salvar? Ah, pastor, mas eu creio em livre-arbítrio. Lembra que eu expliquei aquela lá? Você fala, Senhor, salva aquela pessoa. Aí já pensou, Deus responde, ou não, ele tem livre-arbítrio, ele já tem minha palavra, ele que se vire. Você ia querer que Deus respondesse assim? Senhor, salva minha mãe. Salva meu pai, salva meu filho. Aí Deus responde, não, ele tem livre-arbítrio, eu dei livre-arbítrio para ele que creia. Ou você preferia orar assim, Senhor, salva meu filho. Deus fala, filho, tranquilo, é a minha especialidade. Eu sou o Todo-Poderoso, Deus do amor, Deus da graça, que mandei meu filho para morrer, até pelo pior pecador que crê e ser salvo. Qual a resposta que você prefere? Eu prefiro a segunda. Embora não saiba explicar todo o processo. Eu não sei explicar, a Bíblia não diz. Ninguém sabe, quem disser que sabe está mentindo. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Amós, capítulo 5, você vai virar uma página, vai chegar em Amós. Sorte, hein? Se eu não tivesse posto em ordem, Jesus ia voltar e os irmãos iam estar procurando Amós, hein? Amós capítulo 5, versículo 18, diz assim: Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor? Odeio e desprezo todas as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. O que está falando aqui? Aqui é o texto ligado direto do juízo a Israel. Mas eu posso tirar uma aplicação seguinte, ó, o dia do Senhor, tem gente que fala, nossa, não vejo a hora de Deus vir e começar a eternidade. Mas essa pessoa é ímpia, é uma pessoa que não serve a Deus, é só da boca para fora. Esse dia não vai ter escapatória, você vai tentar pular de um lado, vai cair no outro, vai tentar pular do outro, não vai ter como escapar. Deus vai fechar todas as portas. E os falsos religiosos, ou aquelas pessoas que têm uma justiça própria. Já viu aquela pessoa que não crê em Jesus e vai para o céu? Está cheio. Está cheio de gente que não crê em Jesus e acha que vai para o céu. Você chega para a pessoa e fala, olha, você precisa crer em Jesus para ser salvo. Ela fala, não, mas eu não penso assim. Ela fala, não, mas crer em Jesus não é isso que você está falando. Aí você pergunta, mas você vai morrer, você vai para onde? Não, vou para o céu. Ah, por quê? Porque eu mereço, eu sou uma pessoa boa. Eu não estouro ônibus de criança, não vendo droga, não pego uma metralhadora e saio matando pessoa na porta do banco. Eu sou boa. Eu só minto às vezes, adultero, roubo, mas assim, coisinha pequena. De quem eu roubo tem muito dinheiro, é meu patrão. Eu só desvio 10 mil reais por mês, é pouquinha coisa, ele tem muito. Essas pessoas que o texto está falando, eles falam de eternidade, acham que vão ser bem-sucedidos na eternidade, mas não vão escapar. Quando fechar os olhos aqui, abrir na eternidade, já vai estar automaticamente no inferno. Sem arrependimento. Sem arrependimento. Amém? Vamos mais um pouquinho, vira mais a sua Bíblia. Livro de Obadias, é o próximo livro. Pastor, tem Obadias na Bíblia? Tem, irmão. Obadias, que é um capítulo só, versículo 18.
diz assim: e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor os falou. O que está falando aqui? Vou ter que explicar o texto rapidamente. Está falando que os judeus, o verdadeiro israelita, no dia do Senhor, vai alcançar salvação. E as nações inimigas de Israel vão ser fulminadas. O dia do Senhor também é voltado para o seu povo da antiga aliança, para Israel. Agora, como que eles vão chegar nisso? Crendo em Cristo. Depois da vinda de Cristo, só existe um caminho para o judeu: crer em Jesus. A boa notícia é que proporcionalmente, espalhado pelo mundo, eu achava que era só Israel, não, espalhado pelo mundo, já tem mais judeus que creem no Messias, Cristo, do que europeus que creem no Messias. Isso é um sinal, eu creio até profético, que é muita gente. Amém? Vamos mais um pouquinho, vira a sua página aí. Sofonias. Você vai passar por Miqueias, vai passar por Naum, vai virando, Abacuque, aí você vai chegar em Sofonias. Capítulo 1, versículo 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Irmão, quem salvou você? Deus. Quem santifica você? Deus. Preparado para quê? Passar a eternidade com Ele. Você vai ser atingido pelo dia do Senhor? Não. Porque você é esse povo aqui. Deus preparou você para estar lá. Você vai estar do lado de cá. Você vai ser livrado. Isso aqui foi anunciado há mais de 2.500 anos. Quando sequer se falava em igreja. E quem lia esse versículo jamais poderia imaginar gentios salvos. Mas já estava aqui. Uma semente, apontando para a nossa salvação e o livramento do dia do Senhor. Percebe porque o dia do Senhor, por que nós somos pós-tribulacionista, pré-ira? É lá no fim da tribulação, mas livrados da ira. Um dos versículos que apoia isso é esse. Como Tessalonicenses, vós sois do dia, para que aquele dia não os alcance que nem um ladrão. Percebe os indícios de que antes da ira nós vamos ser tirados? É um indício muito forte. Que mais? Sofonias 1,14. Gente, esse versículo é: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apresenta muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e dia de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas, e angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Até aqui. Vocês conseguem perceber um pequeno resumo do Apocalipse? Nesses 4, 5 versículos. Está tudo aqui. 2.500 anos atrás. Lembra que eu falo que o quadro do Apocalipse é um quebra-cabeça, cada profeta tem uma peça?
Cada um fala um assunto e quando você junta todos, você tem o quadro todo. Sempre tem essa imagem em mente. Amém? Agora vamos um pouquinho mais à frente, vai passar por Ageu, vai chegar em Zacarias, capítulo 14. Versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, outra metade para o sul. Até aqui. O que está falando aqui? É uma das cenas do julgamento das nações. Jesus veio, botou os pés na terra, estabeleceu seu trono, o Monte das Oliveiras vai se fender no meio, um enorme vale vai se abrir ali, e ali vão ser separados os bodes das ovelhas. O que vai ter acontecido antes? A batalha do Armagedon. As nações cercando Jerusalém, atacando Jerusalém, e aí Jesus vem com os seus santos, as nações são destruídas, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo, Satanás é preso no abismo por 1000 anos, e o primeiro ato de Jesus vai ser esse aqui, Monte das Oliveiras, julgamento das nações, que vai marcar aqueles que vão estar vivos nesse corpo aqui, que vão ser muito poucos, as ovelhas. Por que vão ser muito poucos? Porque nós já fomos arrebatados antes, a gente vai estar do outro lado. E aí esses vão entrar no milênio, o resto vai tudo para juízo. Entendeu? Juntamente com a besta e o falso profeta. Muita gente não fala disso, porque não tem segurança nos textos. Mas é exatamente isso que vai acontecer. Amém? Sabedor de todas essas coisas, qual é meu papel, gente? Primeira coisa, não ter medo. Se você está com medo, pergunta para o Senhor o que está de errado com a sua vida. Porque veja, Jesus fala, alegrai-vos. Jesus fala, não temeis. Apocalipse é uma declaração de amor. Os textos escatológicos são uma declaração de amor. Os textos apocalípticos são um aviso. Olha, conserta a tua vida. Provavelmente, se você está incomodado, é porque você tem pendência. Você tem coisa que precisa ser resolvida diante do Senhor. Não quero acusar ninguém, mas quando esse tipo de sentimento que balança a sua fé aparece, melhor coisa, abre as cartas na mesa para o Senhor. Senhor, o que está de errado? O que eu preciso mudar? Por que eu estou com essa intranquilidade? O que está me trazendo insegurança? É pecado? Me mostra, eu quero romper com isso. Quero andar em vitória, quero estar diante do Senhor, quero te conhecer cada dia mais, quero andar leve, quero andar alegre, quero andar confiante que existe um Deus que peleja as minhas lutas, que não me destinou para a ira, mas ao contrário, é um Deus que me guarda na sua poderosa mão, no seu poderoso braço. Amém? Vamos orar? Glória a Deus por isso. Senhor, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus de amor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, que nós possamos, Senhor, estarmos diante de Ti, com a nossa consciência limpa. Senhor, se existem pendências em nossa vida, nos trazendo insegurança, nos trazendo intranquilidade, mostra, Senhor, e nos dá graça, e nos dá força para romper com todo o pecado, para romper com toda falta de compromisso, para estarmos de verdade Te buscando de todo o nosso coração. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu livramento. Que nós possamos, dia após dia, estarmos tranquilos,
andando com alegria na tua presença. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.